inútil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Capítulo 4, as ilusões do ego. Segundo capítulo, o ego e a falsa autonomia. Primeiro parágrafo. É razoável perguntar como a mente pôde jamais ter feito o ego. De fato, é a melhor pergunta que tu poderias fazer. Não faz sentido, porém, dar uma resposta em termos de passado, porque o passado não importa e a história não existiria se os mesmos erros não estivessem sendo repetidos no presente. O pensamento abstrato aplica-se ao conhecimento, porque o conhecimento é completamente impessoal e exemplos são irrelevantes para a sua compreensão. A percepção, contudo, é sempre específica e, portanto, bastante concreta. Realmente o que acontece é que a gente começa a perceber-se e perceber o ego, porque a gente começa a entender como é que o ego funciona. E a gente começa a se dar conta quando é ego. E aí a gente começa realmente a perceber como o mundo é puro ego. Essa percepção de como o mundo é puro ego, ela nos leva a fazer uma pergunta: como a mente jamais pode ter criado esse ego? Mas a resposta é irrelevante, eu acho que é assim que ele coloca. Por quê? Porque isso está no passado. E o passado é a história. E a história não existiria se a gente não tivesse reeditando os mesmos erros. Se o mundo é o ego, e alguém já disse que todo dia a gente acorda de um sonho para entrar no outro, e que temos que reinventar tudo novamente. E isso uma vez, essa coisa de reinventar tudo novamente, se o mundo é o ego, e alguém já disse que todo dia a gente acorda de um sonho para entrar no outro, e que temos que reinventar tudo novamente. E isso uma vez, essa coisa de reinventar tudo novamente, isso me pegou. Eu disse, mas como? Eu não inventei essas coisas todas, né? Como que eu tenho que reinventar cada dia, tenho que reinventar tudo novamente? Ele disse, bom, eu não inventei esse avião. Então, se eu não inventei o avião, como é que eu tenho que reinventá-lo? E aí eu tive a seguinte compreensão, como eu disse, compreensão impessoal, né? E exemplos são irrelevantes também, mas enfim. Né? O que é a palavra ventar? Soprar é ventar, pode ser? E inventar? Soprar para dentro. E aí eu pensei, bom, eu não inventei o avião, mas se eu parar de inventar, ele deixa de existir para mim. Tomara que o piloto não pare. Porque se o piloto lá, o comandante, se eles pararem de inventar, o avião deixa de existir para todos nós. Porque nós reinventamos tudo. Porque se nós pararmos de reinventar,
esse mundo todo do ego termina o dia que a gente parar de reinventar. Concluir essa ideia de que nós ficamos repetindo. Quando nós pararmos de repetir, realmente acaba a história, não tem mais história. Porque a história é o relato dos eventos do passado. E não adianta tentar responder uma pergunta que está no passado, porque já passou, é a história. Né? Mas a nossa mente, ela fica questionando o passado. Como que aconteceu a separação? Como que eu fiz o ego? Como que eu estou reinventando? Entenderam então como é que a gente vai reeditando os mesmos erros o dia todo? Então, por que a gente vai, por exemplo, a grande questão que a gente coloca, mas como que aconteceu a separação? Como que nós nos separamos de Deus? Como que nós nos separamos do paraíso? E se a gente pensar, ele dá uma resposta aqui. Isso é uma resposta que, como está no passado, isso não faz sentido você querer responder uma questão do passado. Porque o passado é história, e a história não existiria se a gente não repetisse os mesmos erros. Então, como é que eu me separo de Deus? Quando eu me separo do irmão. Quando eu me separo da alegria e escolho a raiva, escolho o medo. Então, isso eu estou repetindo o erro que aconteceu com a separação. E eu faço isso o tempo todo. Eu não consigo me ver a mim. Meus olhos enxergam para fora, não para dentro. Né? Então eu teria que ter um olho selfie, assim, né? Um olho no caminho para esticar ele e ficar olhando para mim mesmo. Para eu me perceber. Né? Então o que acontece? Eu sempre me vejo no outro. E aí que eu consigo perceber os mecanismos do ego, com todos esses tempos de estudos que a gente tem do ego, a gente começa a se dar conta. E aí é que vem uma questão assim, como é que eu consigo me comunicar com o ego? Então essa passa a ser a grande dificuldade. Por quê? Porque a gente chega um tempo, a gente se dá conta que o ego existe. Talvez foi a abordagem que a Raquel quis colocar também, né? A gente se dá conta que a pessoa está no ego, mas a gente não quer entrar na questão. A gente não quer entrar no ego. Por quê? Eu tenho que entrar na discussão com a pessoa para tentar transmitir alguma coisa para ela. Mas como o ego não aceita nada, como é que eu faço para me comunicar com a pessoa? Então é assim, então eu não me comunico, então tá bem. Então tu faz como tu quiser. Né? Mas se essa pessoa é uma pessoa que está prestando um serviço para você, e tu tá vendo que daquele jeito não é o jeito que funciona, porque você já tem experiência, você já tem o conhecimento, e você quer que a pessoa faça certo, e ela entra em discussão porque ela não quer, ela acha que do jeito dela é que está certo. Lembro que uma vez eu falei que eu estava fazendo alguma coisa lá e meu pai disse, Jorge, isso não vai dar certo. E eu disse, eu repeti o que eu tinha ouvido, né, por aí. Né. Eu não preciso de conselho, eu sei errar sozinho. Então foi a ponto que eu entrei no ego, eu sei tudo. Né. Então o que acontece? A pessoa que começa a ter que começa a saber das coisas, né, vamos dizer assim, a pessoa já está mais idosa, já sabe das coisas, né? Já tem mais idade, já acumulou toda aquela experiência. Né? Então, os jovens acham que eles é que sabem tudo. Até porque a gente ficou apregoando isso. Né? Porque quando eu era criança, tinha rádio que você ligava o botão para ligar e desligar.
E eu sabia fazer aquilo. Meu pai, essas crianças são muito inteligentes, já nascem sabendo ligar o rádio, era só fazer assim no botão. Então hoje a gente diz, essas crianças sabem tudo, eles já sabem, já nascem mexendo no celular, nos micros, na internet, já sabem tudo. Mas eles sabem, como disse uma amiga minha, né? Essa coisa de internet foi feita para bobo. Né? Então, é fácil de mexer. E eles se acham muito espertos porque sabem mexer na internet. O que disse o Humberto Eco? A internet, ela está gerando uma geração que está de bobos. Porque qualquer idiota hoje se acha o máximo, porque consegue entrar na internet e publicar lá qualquer coisa. Ele colocou com essas palavras. Isso está gerando um ego nas pessoas, que qualquer pessoa, qualquer bobo hoje fica se achando, né? Porque sabe fazer isso. E isso não é aquilo tudo. Sabe, saber entrar na internet. É muito fácil isso. Né? Agora, o que acontece? As pessoas estão emburrecendo. Por quê? Porque elas não pensam mais. Sabe? Então, por isso que é feita para bobo mesmo, né? Porque as pessoas estão emburrecendo. Então, hoje a pessoa quer saber quanto é 2 mais 1, ele entra no Google e vê quanto que é 2 mais 1. Aí vem a resposta, 2 mais 1 é 3. Ah, legal, 2 mais 1 é 3. Então a pessoa não precisa pensar mais nada. Ela apenas precisa saber entrar na internet e colocar lá quanto é 2 mais 1. E vem a resposta. Não precisa pensar. Então qualquer coisa que tenha que pensar, não vai. As mentes estão, os cérebros estão travados. Não consegue pensar. Então o que ele sabe fazer? Ah, olha na internet. Olha na internet. Tudo é olha na internet. Então é isso que eles sabem fazer. Mas aí nós dizemos que nós é uma geração de gente inteligente, de gente não sei o que as crianças já nascem. Não são mais do que nós. Nunca foram. O que está acontecendo é que, se continuar dessa maneira, vai haver uma decadência na inteligência das pessoas, no QI das pessoas. Porque tudo elas... Ah, olha na internet. Que dia é hoje? Olha na internet. Não pensa mais. Não pensa. Já estão... Ah, deixa eu ver que roupa eu vou botar hoje, que eu não sei. Ah, pergunta para o Google. Né? Tá assim, sabe? Então, isso está ficando de uma maneira que a gente não consegue mais pensar. Não precisa mais pensar. Para quê? Então pensar parece ser um grande esforço. Então a gente vê as pessoas fazerem e olha, mas será que a pessoa não pensa? Será que ela não vê as coisas? Será que ela não se põe a pensar que o que ela está fazendo não vai dar certo? Não. Então, é isso que está acontecendo em grande parte. E aí que a gente começa a perceber como é o ego. Por quê? Porque esse livro aqui é um tratado sobre o ego. Por que a gente vai estudar um tratado sobre o ego? Porque uma pessoa que desmonta uma bomba, ele tem que saber tudo sobre bomba para saber como é que se desmonta ela. Então é isso que nós estamos fazendo, aprendendo a desmontar o ego antes que ele exploda com a gente. O ego é isso, é uma bomba relógio. Se a gente não desmontar isso, explode com a gente, ele acaba com a pessoa. Chega num ponto que a pessoa fica tão no ego que a própria pessoa não suporta. E aí surta. E aí entra em depressão. Que a pessoa entra tanto. Outro dia tem uma amiga minha que é advogada, ela tem uma filha linda, que era advogada também. Né? E eu perguntei, e aí tua filha? Porque ela estava trabalhando no escritório junto com a mãe, né? E aí, como é que... Porque a mãe diz, ah, eu parei, me aposentei. E a tua filha está lá? Não, minha filha foi para a psiquiatria. Para a psiquiatria, mas o que aconteceu com ela? Ela começou a se envolver com essas coisas de
conflitos sociais, e agora o outro é isso, o outro é aquilo, entrou tanto nessa crise do ego que pirou. Ela própria não aguentou. E pirou, foi para a psiquiatria. Porque ela começava a se envolver tanto, foi criando tanta raiva, tanto ódio, porque o outro é isso, porque o outro é aquilo, porque o outro não sei o que, naqueles conflitos aí, de entra num partido e aí toma partido das coisas, né? E entra no conflito e ficava na internet o tempo inteiro, nas redes sociais, aquelas guerrinhas do ego, né? Ela surtou e pirou. Foi para a psiquiatria, está internado. Então, o que acontece? É isso. O nosso ego, se a gente se deixar levar, ele entra num ponto que ele implode. Ele implode. Mas não é que a pessoa não possa voltar. Ela pode voltar, claro que vai voltar. Vai voltar. Todos voltam à sanidade. Né? Então, hoje até uma pessoa me disse, nós estamos tentando voltar a ser normais, né? Porque esses que estão buscando encontrar a saída para o ego, porque isso não é normal, isso. Como as pessoas trabalham, não é normal. Não é normal esse jeito de viver. Isso não pode ser normal. Viver em conflito, viver em confusão, com raiva, com ódio, com medo, com angústia, com ansiedade, com depressão, isso não é normal. Não tem nada a ver com sanidade, com normalidade. Então aquelas que estão buscando voltar ao estado natural, normal, que é a alegria, que é a sanidade, que é a felicidade. Então, mas por que isso continua? Diz o nosso parágrafo. Isto continua porque nós repetimos os mesmos erros todos os dias. E não é a humanidade, é eu. É a uma unidade. Então você se considere uma unidade. Essa unidade, Jorge, que está cometendo os mesmos erros todos os dias. E repete, repete, repete. Quando deixar de repetir, cessa a história. Então, e o passado é a história. A história não tem história do futuro. A história é sempre daqui em direção ao passado, ao que passou. E a gente tentar buscar respostas lá, não faz sentido também responder coisas do passado. Por isso, como que se criou o ego, que é a separação? Como que a mente jamais criou o ego? Uma pergunta paradoxal. Então, se jamais criou, como é que criou? Como que a mente jamais criou o ego? Isso é para deixar o ego maluco, porque é uma pergunta paradoxal que o ego não pode responder. E se a resposta, e aí nós tentamos dar uma resposta para o passado. Não adianta dar uma resposta no passado, porque o passado já passou, é só história. Então você tem que trabalhar agora. Se você parar de repetir os mesmos erros todos os dias, você deixa de ser a história do passado. Aí você começa a viver o presente. Não é que deixa de ser. Você começa a estar presente. E a presença é que é fundamental, e não a memória. É a sua presença. Então, como é uma pessoa que está presente nos lugares? Ela consegue saber o que está acontecendo à sua volta. Ela entende, ela tem a compreensão. Porque ela está conectada com o conhecimento. E não com a história do passado, tentando achar uma resposta lá para o passado. Isso é ficar preso no passado. Então não é lá que está a resposta. A resposta, se eu entendi bem, está aí. A história só existe, o passado é história. A história só existe porque eu repito os mesmos erros todos os dias. Então é só cuidar para parar de repetir os mesmos erros. Qual é os erros? Bom, qual é a pergunta? Como que aconteceu o ego? Que é
o símbolo aqui da separação, que representa aqui o que separa, que é a separação. É só você ver todos os dias. O que me faz separar do outro? O que me separa do outro? O que faz eu ficar separado do outro? O que nos separa? O que nos une e o que nos separa? Né? Então, qual a dificuldade que eu tenho para me reunir? Por que nós não nos reunimos? Porque os nossos interesses no mundo são separados. Eu quero uma coisa, você quer outra. Eu quero acreditar numa coisa, você quer acreditar em outra. Então, quando nós estamos aqui no curso em Milagres, tem coisas que todos nós concordamos e aceitamos. Aquele ponto que nós aceitamos, nós unimos a nossa mente naquilo. A nossa mente está unida naquilo. Aqueles que nós não concordamos, a nossa mente não está unida naquilo. Então a união das mentes, ela vai acontecendo, parece que ponto a ponto. Da mesma forma como foi separando. Cada vez a gente vai separando mais quando a gente começa a discordar de uma pessoa. E daí o nosso ego, que é a teimosia, né, não quer abrir mão das suas razões. Né? Então, não, eu não abro mão. E aí vai separando, separando, separando. Né? Então, a gente vai criando muros, cercas, coisas que separam. E esses muros vão ficando cada vez mais altos, mais densos, e a gente não consegue mais se unir com as pessoas. Então, o que é que faz eu me separar? A gente começa a conversar, de repente a pessoa olha para o lado e torce o nariz e vai embora. Peraí, volta aqui. O que aconteceu? Né? Vamos reconciliar, vamos reunir, vamos reatar isso. O que foi que eu disse que você não compreendeu, o que eu disse de forma equivocada? Então é isso que a gente tinha que trabalhar, para não deixar separar. Porque deixou separar é reinventar o mesmo erro, é cometer o mesmo erro. E é aqui que está a resposta, não é lá. Então as coisas se repetem para a gente se dar conta. E o outro, ele vem para mostrar para a gente o que a gente tem que consertar. Por isso que as pessoas dizem que as coisas se repetem na minha vida, se repete. Tinha uma moça que era minha amiga, há muitos anos, né? E ela era jovem, e ela era delegada de polícia. E aí ela vinha, toda semana ela vinha passear, me visitar e conversar comigo. Quer dizer, Jorge, eu só namoro canalha. Todo homem que eu arranjo para namorar, quando eu vejo, é um canalha. Aí um dia eu perguntei, mas por que você foi ser delegado? Para caçar os canalhas, não foi? Não, foi para combater, ou para achar eles. E aí ela me disse, mas Jorge, é assim, para te dar uma ideia, comecei a namorar com um cara, parecia todo certinho, todo direitinho. Aí, cheguei em casa de tarde, cadê a televisão? Ele pegou a minha televisão para dar de presente para outra namorada dele. Então, por que eu não consigo arrumar um namorado certo? Né? Aí, onde é que está o erro? Está no namorado ou está na pessoa? É alguma coisa na pessoa que puxa, que atrai, mas para mostrar o que ela tem que curar, tem algum erro.
É um erro que está em mim, não é na outra pessoa. E aí ela sumiu por um tempo e agora passou acho que uns 10 anos sem aparecer. Aí outro dia ela apareceu aqui. Lembra de mim, Jorge? Se eu lembro de você, fala mais um pouquinho, né? Não, que eu ia lá, lembra que eu sou delegado. Ah, lembrei. E aí, como é que vai tua vida? Aí ela não falou muito, né? Porque tinha outras pessoas. Olha, casei, arrumei uma pessoa super legal, super honesta. Aí eu entendi que ela não queria falar o assunto. Estou casada, estou bem, estou feliz. Então conseguiu conseguiu curar o erro que fazia atrair para aquela situação. Então o erro sempre está em nós. E a outra pessoa ela vem ajudar a gente. Sempre vem para ajudar a gente a entender. E aí, se a gente continua repetindo os mesmos erros, vai trazer a mesma coisa. E a gente tem que cuidar, por isso que a gente tem que cuidar. Né? Porque uma outra situação é assim. Por exemplo, você quer comprar tomate. Você vai no mercadinho da esquina, que não é o supermercado, aquele que se pega as coisas no balcão, né? Que é na vendinha, ele diz, me dá 1 quilo de batata. Aí você chega em casa, o que tem dentro da sacolinha? Batata? Sim, errei de novo. Eu queria tomate e errei e pedi batata. Amanhã você vai lá e erra de novo, pede cenoura. O que vem? Vem cenoura, não vem tomate. Até o dia que você acerta, que você começa a fazer as coisas certas. Aí tudo começa a dar, e dá certo aquilo. Porque você quer uma coisa, mas pede outra. Ou age de maneira errada. E aí o resultado é consequência. Porque tudo é causa e efeito. Essa lei a gente tem que estar sempre presente. Então, o segredo é parar de repetir os erros. Então nós vamos começar a observar quais os erros que nós estamos repetindo. Para parar de fazer história. Porque do jeito que ele colocou a palavra história aqui, eu entendi que história relata os erros do passado. É o descritivo dos erros do passado. Se tu parar de errar, para de fazer história. Né? Então, pode ser isso. A resposta não está no passado, então, está no presente. E ela para de repetir os erros. Dar e receber é a mesma coisa. Então, aquilo que você dá, você recebe. Né? Então, se você comete um erro, a resposta é erro. Se você provoca separação, a resposta é separação. E por isso que ele diz que não adianta dar respostas para o passado. Porque o passado é história. A gente estuda história na escola, o que a gente estuda? Passado. Cheio de erros. E a gente fica sabendo, por quê? Porque o erro, ele pergunta para aprender a gente no passado. Né? E essas respostas não têm importância, porque tu tem que ver agora o que eu estou fazendo de errado. Né? Então, como é que eu estou tratando o outro? Se o outro não existe, é como eu estou me tratando. E eu me trato da forma que eu trato o outro. Então, o quadrinho está certo. O verso também funciona no mesmo sentido. Né? Muda a ordem dos fatores, mas não altera o produto. Né? Por quê? Porque eu trato o outro como eu quero ser tratado. Né? E eu me trato da forma como eu trato o outro. Porque da forma como eu trato o outro é que eu vou receber tratamento da mesma coisa. Né? Na Bíblia está, você será medido conforme você mede, com a mesma medida. Que quer dizer a mesma coisa. Né? Você será medido com a mesma medida que você medir. Que diz a mesma coisa. Também de outra forma. Aquele que nos provoca... Aquele que nos provoca está provocando para a gente se dar conta de que todo mundo é a humanidade, né? Se tu
está se referindo à humanidade, né? Todas as pessoas. Não, a uma unidade. Por quê? Porque quando a gente coloca, então todas as pessoas têm que mudar, eu olho mais para fora do que para mim mesmo. Ou para o conjunto. E como não existem os outros, então quem é que tem que mudar? Mas agora, como não existem as outras unidades, a única coisa que eu tenho que pensar que tem que mudar sou eu mesmo. Concentra Sim, cada um em si mesmo. Sim. Então o quadrinho está certo, não existem os outros. Então, mestre, os outros têm que mudar? O que o mestre vai dizer? Não existem os outros. Cada um faz para si um ego ou um ser que está sujeito a enorme variação por causa da sua instabilidade. Faz também um ego para cada pessoa que percebe, que é igualmente variável. A sua interação é um processo que altera ambos, porque não foram feitos pelo inalterável ou com erro. É importante reconhecer que essa alteração pode ocorrer e de fato ocorre tão prontamente quando a interação tem lugar na mente, como quando envolve proximidade física. Pensar sobre um outro ego é tão eficaz para mudar uma percepção relativa quanto a interação física. Não poderia haver melhor exemplo de que o ego é só uma ideia e não um fato. Então pensar sobre o ego é tão eficaz quanto a... Quanto é eficaz para mudar uma percepção relativa, quanto a interação física. Interação física. Porque como o ego é uma ideia, tá? Então se você pensa a respeito do outro ego, você pode mudar, porque o ego é sempre relativo, a percepção é relativa, né? É de acordo com o momento, é de acordo com tudo, né? E aí também, se ele fala que é relativo, você lembra da lei da relatividade também, que tudo é relativo. A distância, o tempo, o espaço, né, que é a mesma que a distância, é relativo. Então, a interação física ou pensar é a mesma coisa. Pode interagir pelo pensamento quanto pela interação física. Você interage nos egos. Porque quando você pensa, o ego é uma ideia. Então, quando você pensa, ele diz primeiro assim, você constrói um ego para si mesmo e um ego para o outro. Como é que é isso de constrói um ego para si mesmo e um ego para o outro? Faz uma imagem do que o outro A é. ideia que você faz do outro. É você que faz. E quando você pensa, você interage. E só pensar no outro, começar a pensar no que você pensa a respeito do outro, cria interação. Tanto quanto uma interação física. Você interage. Então, necessariamente, porque fala aqui da interação física. Então, se você tem uma concepção do outro, né, você necessariamente não disse para ele o que tu pensas dele, mas só pelo fato de pensar, é isso, né? Aconteceu uma interação. Entendi. Você pode interagir. Porque o teu pensamento também é poderoso, porque trabalha no mundo das ideias. E o ego é uma ideia. Ele não é real. E como cada um tem, assim, vive no seu ego e todo mundo faz percepção de todo mundo, quando eles têm essa interação, essas percepções vão mudando, não necessariamente física, mas também só com as ideias. Meu Deus. Por isso que é tudo instável. Sim. Tá? Porque eu estou aqui seguro de mim mesmo. E aí você pensa uma coisa a meu respeito, já desestabilizou tudo. Tá? Por isso que... desculpa, João. Sim, pode dizer. Não, por isso que na Ninguém verdade te é um entende. mar de ideias, né? Que a gente é tipo... Ninguém se entende. É um mar... e na verdade por isso acho que relações tão turbulentas, né? Porque imagina, né? A gente percebe assim, isso é bem claro no ambiente de trabalho, porque eu sempre uso ele como
o meu aprendizado tá ali, né? Assim, a maior parte dele, né? Que é onde eu passo mais tempo até. E aí a gente vê nitidamente, assim, que às vezes você pensa uma coisa sobre o outro, mas parece que o outro tá sabendo que tu tá pensando aquilo dele. E você, eu não acho que a gente consiga demonstrar tudo, né? Só com atitudes, ou mesmo não fala, mas a outra pessoa meio que Sim. que percebe, né? E as relações vão se construindo assim no ambiente de trabalho. Não, e agora ainda para complicar, ainda tem a história do WhatsApp, dos grupos. Então quando tu não estás no ambiente com as pessoas, tá havendo ali uma troca de ideias. E no outro dia tu te encontra com as pessoas e parece que não houve aquilo. É muito louco. Então, tá. Por isso essa estabilidade. Surreal. Meu Deus. Por isso essa estabilidade. Quer dormir num sonho e acordar no outro. É. É. E o exemplo está adequado porque você pensa, você fala uma coisa ou pensa uma coisa. Eu estou dizendo que hoje está fácil, a gente consegue captar o pensamento já da outra pessoa. Você consegue pelo menos, vamos dizer assim, sentir de alguma forma o que a pessoa está pensando. Já é possível. Porque se você faz alguma coisa, ou pensa a respeito da pessoa, e isso causa um desagrado na pessoa, você percebe, e acho que a pessoa não gostou. Né? Então você consegue perceber a linha do pensamento da pessoa, porque o pensamento ele é instável e há uma interação, realmente acontece uma interação. Você tem o teu ego e cria o ego para a pessoa. E a pessoa faz a mesma coisa contigo, ela cria um para ela e um para ti. Né? E esses dois egos interagem. E aí tu coloca isso a nível de 2, de 3 e de milhões. Né? E aí é uma ideia. E você consegue interagir com... desestabilizando e criando uma ideia diferente daquele que tem. Então você pega assim, vamos imaginar que tem uma nação com muitos milhões de eleitores e tem dois candidatos, cada um com sua ideia. E cada um tentando interagir com os egos das outras pessoas para tentar dizer que aquela ideia é que eles devem adotar. E interage, né? Porque ele lança uma ideia, ele lança outra, e as pessoas vão captando aquela ideia. E vão do nada, vão dizendo, não, eu vou votar nesse, porque, nem sei. E a pessoa vota num e nem sabe por quê. Tá? Então, por isso, quando eles tinham aquela... Eles faziam aquela comunicação subliminar, já ouviram falar? Que eles gravavam numa faixa... Hoje, quando a gente vai editar vídeos, esses programas de vídeo, eles têm 10 faixas de áudio, por exemplo. E tu pode gravar o que tu quiser nessas 10 faixas. Um pode ser audível e os outros 10 não. Mas quando tu roda aquilo, quem está ouvindo percebe as 10 faixas, mesmo as que não são audíveis no ouvido. Eles usavam para vender as coisas que elas usavam no programa, não sei se isso é verdade. Né? Que tinha sempre mensagens subliminares, que é assim que eles chamaram, que são nas faixas mais inferiores de comunicação. Uma que a pessoa ouve e a outra que não é audível, mas há uma interação no ego. E é isso que ele está dizendo. É como quando tu pensa, é como uma mensagem subliminar que tu manda. Então tu fala uma coisa, mas está pensando outra. A pessoa ouve o que tu fala, mas você interage com ela no nível do pensamento. E manda uma mensagem subliminar. E Jorge, então daí uma postura de não julgamento seria uma postura mais acertada, né? Porque se eu não fico toda hora julgando o ego do outro, nem ficando no meu ego, é uma forma de viver melhor, né? Ou não? É uma forma de anular o ego. O teu, e daí tu anula a interação.
Porque esse outro ego, o outro ego não consegue interagir contigo se você não está com o teu ego ativo, não está... E a pessoa percebe também, né? Que você não tá no teu ego. Percebe? E fica intrigada, né? Fica revoltado. Ou ela entra no amor contigo. Porque aí ela vai trabalhar em outra frequência. Para me comunicar com essa pessoa é outra frequência. Tá? É outra frequência. Tá? E aí você consegue, as pessoas conseguem ser amorosas contigo. Por quê? Porque elas não conseguem interagir no ego, elas vão procurar outro método de interação. E fora o ego é só o amor. E se elas não Só que fazem até isso, chegar nesse... Elas não sabem, mas a mente busca. A mente. Isso acontece espontaneamente. Quando você não está no ego, porque você só tem duas posições, ligado e desligado. Não tem outra possibilidade. O ego ou o espírito. O espírito é puro amor. Então, se você não está interagindo no nível do ego, então você está no amor. Se você não está no amor, você está interagindo no nível do ego. Então, quando você está se relacionando com uma pessoa, vamos dizer que você vai viajar e senta uma pessoa do teu lado. Né? E aí você olha para a pessoa e fica julgando. Ih, deve ser um chato. E esse vai incomodar. E aí tu diz assim, bom dia. E a pessoa nem fala. Né? Nem fala. Né? E aí tem uma historinha até que lembrei agora que é engraçado, numa viagem que a pessoa sentou do lado de uma moça e tentou conversar com ela, numa viagem, no avião. E aí ficou dizendo, oi, bom dia. E a moça, né? Aí tentou ser agradável, né? Pegou uma balinha, quer uma balinha? Não. Ali um pouco, pegou lá outra coisa, quer ler um livrinho? Não. E a pessoa tentou se comunicar, né? E foi, tudo que ele oferecia, quer isso, quer aquilo, né? Aí daqui um pouco o cara olhou para ela e disse assim, sexo então nem pensar, né? Porque nada ela queria, ela aceitava nada. E daí? Como é que é? Ofereço uma bala? Não. Quer conversar? Não. Bom dia? Não. Essa foi boa. E qual foi essa? Né? Quando tu não consegue uma interação pelo ego, ou você bloqueia aquela pessoa, né? Ou então você tenta alguma outra coisa. E isso as pessoas fazem espontaneamente. Elas mudam. Quando a pessoa vê que você não está no ego, que você naquele momento você não está no ego, que você está no amor, que ela não consegue se comunicar contigo, ela tem que mudar. Um dos dois tem que mudar para interagir. Né? E no nível do espírito, na verdade nós podemos dizer que acontece uma união amorosa entre as pessoas. E no nível do ego, então, é interação. É um querendo mudar o outro. Porque é isso que a gente faz. Como tudo é relativo e tudo é instável, então não existe segurança, não existe estabilidade no ego. Por isso que tu pode interagir e tentar mudar a cabeça do outro, fazer a cabeça do outro, como se diz, né? Por pensamentos, por palavras, pode. E ele diz, por pensamento, a interação é igual como uma interação física. Basta pensar. Não precisa falar. Não precisa partir para o nível da interação física. Não precisa agir, dizer, fazer. Né? Basta pensar. Quando se diz, é assim que nós pecamos, mas nós podemos usar os mesmos instrumentos para ir para o amor. Porque esse mesmo instrumento que é usado pelo ego, pensamento, palavra, ação e omissão, também é um instrumento do espírito. Então, se você pensar amorosamente, basta pensar amorosamente a respeito do outro.
E você vai trabalhar com ele num outro nível. Por isso que eu falo do amor à primeira vista e acredito que ele exista. E que é o amor verdadeiro. Aquele amor que quando tu vê a pessoa a primeira vez, você diz prazer em conhecê-lo. 1 minuto depois tu já julgou, acaba o amor. Quando tu vê a pessoa de novo, você já tem toda a história da pessoa. Já tem todo um passado. Sabe? Aí não tem mais amor. Então esse amor só funciona à primeira vista. É o único que é verdadeiro. Depois começam os julgamentos e começa a olhar para o passado e para a história da pessoa. E julgar. Né? Então quando você não vê a história da pessoa, você não julga. Não vê o passado. Aí você vai viver em amor sempre. Em estado amoroso sempre. Porque tu não vê a história. O passado é história. A gente nunca Então, deve contar a nossa história. Oi? Contar a nossa história. Não adianta se você pensar nela. Então, outro dia veio uma amiga aqui e ela disse assim, que conheceu um rapaz maravilhoso, tão doce, não sei o que e tal. E aí, assim, foram atraídos um pelo outro, né? E foi muito bom assim, o encontro deles, que eles se encontraram e tal. Aí agora eles começam a perguntar para o outro, e o que tu faz? E o que tu fez? E da onde tu veio? E aí eles têm, conta tua história para mim. Né? Daí já era. E aí começa a trabalhar no passado, começa a buscar respostas no passado. Porque o ego quer saber, quer colocar a resposta no passado. Né? E o que ele disse não importa. O que importa é sempre o presente. Se a gente não fosse buscar a história, né? Sim. Então estaríamos sempre no presente. Tá? Estaríamos sempre no presente. Mas a interação do ego é com a história, é com o passado. Não precisa ir longe, o passado é ontem, né? É o dia de ontem. Se você amanhecer e esquecer o dia de ontem, hoje você vai ser mais feliz. Porque, né? Não precisa ir longe, isso quer dizer. Quanto mais longe tu vai, mais coisa tu traz. É um minuto que já passou, isso já é passado. Sabe? Então assim, se você entrou aqui e olhou para mim e disse, tá lá aquele cara de novo. Tá? Se você fez isso, né? Isso é o passado, agora já é o passado. Tá? Só que agora, se você mudar a tua percepção, você muda a história, muda o passado. Você, puxa vida, eu errei. O cara é legal. Né? Então, eu tinha uma compreensão equivocada e agora eu vi que não é aquilo. Pronto, você corrigiu. E agora você diz, nunca mais eu vou julgar, tá? Porque eu sempre erro. Tá? E é assim que funciona. Então é não julgar mesmo, não ficar querendo entender o passado e as razões. Uma outra historinha interessante que eu gosto é uma historinha sufi, que estavam duas pessoas perdidas numa floresta, no meio da floresta de noite. Né? Um era, acho que um era cientista e o outro era místico. Eu não sei se era bem assim a história, mas um era místico, o outro não sei. Vamos dizer que fosse um cientista. Né? E aí eles estavam perdidos no meio da floresta. E aí escureceu, começou a dar trovoada e chuva e caiu um raio bem na frente deles e derrubou uma árvore. Né? Aí o cientista ficou tentando entender por que aquilo aconteceu, como é que caiu o raio, por que derrubou a árvore. O místico aproveitou a luz e encontrou o caminho. Para sair da floresta, aproveitou a luz do clarão e encontrou o caminho para sair da floresta. E o outro ficou lá. E vamos dizer que o outro, não querendo colocar nessa linha, né, que o outro é a pessoa que o ego quer a resposta do passado. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Né? E o outro, então, ele aproveita a luz para seguir o caminho, para sair do passado,
para encontrar o caminho para sair daquela situação. Então é assim que nós acontecemos. Então, vamos tentar fazer o exercício da semana, assim, observar que ego que eu criei para o outro. Vamos ver as pessoas mais próximas. Tá? Vamos ver filho, mãe, irmão, marido, esposa, cunhado, colega de trabalho. Né? Essa lista que você falou já está ótima. São as mais difíceis. Você também faz. Que ego que eu criei para o outro. Né? E como é o ego que eu criei para mim mesmo. E como eu estou interagindo. Vamos tentar entender como é que a gente interage com o outro. E quando a gente sai dessa interação do ego, desse interagir, em que estado nós ficamos? Pode ter certeza que quando a gente não está pensando com o ego, na ideia que a gente fez do ego do outro, a gente vai estar no estado amoroso. E a outra pessoa vai também, porque tem uma sabedoria que diz que o que está em cima é igual ao que está embaixo. Então, a mesma maneira que acontece embaixo, acontece em cima. Então, embaixo, vamos dizer que seja o nível do ego, o nível mais baixo. E o nível superior do espírito. Então, quando você trabalha no espírito, você une pelo amor. Né? Quando você trabalha usa o ego como instrumento de interação, aí você vai interagir no mundo das ideias, como tudo é muito instável nesse mundo, que o ego é uma ideia, né? E é só instabilidade, então ele vai ser, qual é a palavra que ele usa lá? Variável? Não? Variável. Relativo. Instabilidade. Instável. Estável. Porque ali tudo é relativo, depende do momento, do dia, do jeito. Você pensa de um jeito a respeito do outro, depois pensa do outro. Faz também um ego para cada pessoa que percebe que é igualmente variável. Vale. Tudo varia, o tempo todo. Nós variamos o tempo E o inteiro. outro também. Né? As pessoas mudam de opinião o tempo inteiro. Tá? E é assim que funciona. Tá? Então tem pessoas que vêm ali na loja e eles ficam lá 2 horas escolhendo pedrinha. Aí eles vêm com 40 pedrinhas e põem em cima do balcão. Tá? Daí como é? Aí quando está em cima do balcão, diz, não, peraí, essa aqui eu acho que eu não quero. Aquela ali eu vou trocar, aquela ali não sei o quê. E aí ficam mais 1 hora fazendo a seleção da seleção. Né? Aí escolheu 40, 30 leva de volta, fica com 10. Né? Aí fica lá mais 1 hora escolhendo pedrinha, vem com mais 20. Então acho que aquelas 10 primeiras eu não vou querer só essas 20. Que coisa horrível. Já está 4 horas ali na loja, a manhã inteira. Daí de repente ela diz assim, quer saber, eu acho que eu vou vir outro dia com mais tempo. Você dá uma pedrada nele. Aí a gente diz, não, por favor, com mais tempo. Venha com pressa. Ai, meu Deus. Ai, Jorge. Mas não é assim, Raquel. É assim. É assim. É bem assim. É muito comum. muito Não estou comum. inventando isso, não. É muito comum. Na verdade, eu não queria pedrinha. Eles coisa sentam ali no corredor com queria aquelas desestressar. bandejas de pedrinha e ficam horas e horas olhando pedrinha por pedrinha. Eu não tenho mais paciência. É uma E viagem. não é que eles não queiram, eles querem comprar. Mas Mas não como sabe é o que tudo comprar. variável, a pessoa fica variando. Agora quero, agora não quero, agora quero essa, agora quero aquela, agora não quero nenhuma, agora quero voltar outro dia. Não, peraí que eu acho que eu vou levar alguma coisa. E fica e vai. Mas é bem, por isso que a Raquel disse que a gente consegue perceber o ego em ação. Tá? Porque assim a gente vê como funciona. É variável, é instável. Né? Aí tinha uma amiga que tinha uma loja de roupa que dizia assim, que para as vendedoras, né, que eu ouvi dizer que era assim, que ela pegava para a vendedora e dizia, olha, a pessoa não sabe o que quer. Então é assim, a pessoa olhou para uma roupa, tu diz para ela experimentar.
E a pessoa perguntou se você ficou linda. Já pega a roupa, já vai empacotando, corre pro caixa e pega o cartão. Não dá tempo da pessoa variar. Senão ela varia. Eu não sei se eu vou querer agora, já passei o cartão, tá aqui o pacote, tchau. Né? Porque se você deixar a pessoa entrar na variação, nas variantes, deixar, porque todos são instáveis, quando estão no ego é pura instabilidade. A pessoa ela ocupa o tempo todo, não compra mais nada. Como aqui a gente acha que não vai forçar a pessoa, ela tem que aprender a decidir o que ela quer para depois não vir aqui dizer, me arrependi de comprar as pedras. Então, deixa a pessoa à vontade e ela decide. Né? Se ela quer, se ela não quer, aquilo que ela quer, ela vai ter consciência que ela quis. Não foi porque a gente forçou para ela comprar. Né? E aí ela vai tranquila. Né? Mas por aí as orientações são assim. A pessoa olhou para a coisa, pega o cartão e passa correndo. Né? É assim que funciona. Né? Uma vez eu até fui comprar uma coisa, era cara. Né? E aí, eu acho que era $800. E ele disse para a pessoa, não, $800 eu não dou. Não dá para mim. E ele disse, quanto você quer pagar? E aí eu fiz uma proposta que era para o cara recusar. Né? Eu disse, olha, eu acho que no máximo 600. Eu disse, se tu fosse pagar com que cartão tu ia pagar? Meu cartão, qual é o teu cartão? Deixa eu ver. Aí quando eu peguei o cartão e deixei o cara ver qual era o cartão, ele pegou e passou na maquininha. Naquele tempo não precisava senha, né? Agora é com senha, tinha que botar a senha, dá tempo para a pessoa pensar, se quer ou não quer. Antes não dava, ele passou, feito! Já veio com o pacotinho pronto, na hora, assim, tá aqui, empacotadinho para apresentar. Então é assim, sabe? Porque nós somos instáveis quando no ego. Não tem, é variável, é instável. Uma hora isso, uma hora aquilo, a gente muda de ideia 10 vezes por minuto. Se deixar entrar na estabilidade, na instabilidade. É muito variável. Tudo é variável, tudo é instável. Tá? E a gente consegue agora se dar conta disso. Porque quando você não tinha aprendido isso aqui, nunca tinha percebido dessa maneira, você não ia perceber como isso funciona. Sabe? Que agora você vai olhar para as pessoas e vai ver a instabilidade. Né? Então vai ver como uma pessoa às vezes vai escolher uma roupa numa loja e fica, agora não sei, agora aquele, agora não sei qual, lá. E não consegue. É a nossa instabilidade. Jorge, e ao contrário é o oposto disso? O contrário, assim, vamos dizer, a pessoa chegar e está decidida e Mostra o que é isso. mostra o que é e o que quer. Tem pessoas que elas vêm assim, eu quero isso, E ela está fora do ego desse jeito? É uma demonstração que está fora do ego? Olha, ela não está tão estável. E agora tu sabe que o ego é instável e variável. Né? Então às vezes a pessoa ela tem mais segurança, e a segurança não é do ego, é do espírito. A certeza vem de Deus. O ego é só incerteza, insegurança e instabilidade. Né? Então, por exemplo, vamos dizer, se eu vou comprar um sapato, eu pego qualquer um, experimento, está confortável, eu vou lá e pago. Tá? Mas se eu estou no ego, mas será que vai ficar bonito? Mas será que eu vou gostar? Mas será que eu não vou? Mas será que... E aquele azul ali? E aquele verde? E aquele marrom? Sabe? Porque a pessoa não tem certeza do que quer. Se não tem certeza, está instável. As mulheres, basicamente, São plenas de E eu não sei com que a gente observa isso. Né? Eu já vou usar uma bela desculpa para o shopping ser mais rápido. Não entre no ego. Mas Vai lá, ainda bem que os compra e homens tchau. gostam, né? Não é, Cláudia? São plenos de ego, mas eles gostam, né? Como instrumento de estudo, né, Roberto? Para poder ficar observando. Observar como funciona. Funciona. Assim mesmo. E isso é invariável, né?
essa concordância é invariável e completamente estável. Todos os homens. Tá bom. Mas o mundo é instável e variável. Eu sempre uso o exemplo assim, a gente já foi várias vezes ter que comprar um computador. Agora a gente está tendo que comprar um de novo. Não dá para escolher, gente. É muita coisa. É tanta variedade, é tanta variação. Que eu me lembro assim, que bom que era o tempo que tinha máquina de datilografar e só tinha duas marcas, Olivetti e Remington. E cada uma só tinha um modelo. E ainda assim era difícil escolher. Tinha carro grande e carro pequeno, né? Não, só tinha Fusca e... Não, o carro da máquina. Para usar o papel assim, o do outro Usar papel. Para usar papel de almaço duplo. Isso, Eu fiz prova numa máquina dessas. Elas não sabem, são muito jovens. Não sabe o que nós estamos falando. Não sabem. Bom, E para comprar um carro, então, como o carro da máquina. o carro era Fusca, né? Tinha um tempo que eu acho que era Fusca e Corcel, eu me lembro disso. Depois, então, e era difícil de escolher. Tinha cor. Tinha cor para escolher. Tinha cor. Por isso. Era difícil. É por isso que os sábios ficam mais silenciosos. Primeiro porque as pessoas não conseguem entender o que eles dizem, né? Não, porque o ego não consegue entender, né? O que está além do ego. O ego só entende a estabilidade e essa variação, né? Então, quando você sai fora, o ego não compreende, né? E quando sai fora, não precisa dizer nada. Porque essa interação, quando no nível do ego é interação, conforme ele colocou aqui, a gente tem que estar interagindo o tempo todo, não pode parar. Né? Por quê? Porque a gente quer mudar o outro. Né? Então a gente está sempre interagindo, a gente quer mudar os egos dos outros, então a gente está sempre interagindo. A gente quer, porque a gente criou o ego para o outro. Então a gente quer sempre consertar, adicionar, acrescentar, tirar, está lá sempre querendo mudar alguma coisa no outro. Né? E como criei um ego para mim também, eu quero mudar alguma coisa também em mim mesmo. Então essa interação ela tem que ser constante. O tempo todo a gente fica nessa interação. E aí é pensamento, palavra, ação, omissão, nós usamos todos os instrumentos possíveis para interagir, que é a nossa percepção. Né? E quando você sai disso, não precisa palavras. O tempo inteiro. E quando você sai disso, não precisa nada. Você não precisa pensar, não precisa falar, não precisa fazer nada. Você está no amor, quando você entra no amor com uma outra pessoa, que você está no estado amoroso, não precisa dizer nada. Você senta e fica ali. Qualquer palavra, qualquer coisa que você diz não serve para nada, porque não precisa. Né? A comunicação está num outro nível, tá? Me parece que as mentes estão unidas. Não precisa dizer nada. Né? E quando está no ego, precisa o tempo inteiro. Por isso que é uma falação o tempo inteiro. Terceiro, o teu próprio estado mental é um bom exemplo de como o ego foi feito. Quando jogasse fora o conhecimento, foi como se nunca o tivesses tido. Isso é tão evidente que basta reconhecê-lo para ver que acontece de fato. Se isso ocorre no presente, por que seria surpreendente que ocorresse no passado? A surpresa é uma resposta razoável ao que não é familiar, embora dificilmente o seja para uma coisa que ocorra com tanta persistência. Mas não te esqueças de que a mente não precisa funcionar desse modo, embora de fato funcione desse modo agora. Não, o bom é que tem uma... Quando
ele diz quando está aqui, mas não te esqueças de que a mente não precisa funcionar desse modo. Isso é muito positivo. Embora esteja funcionando agora. Sim, mas não precisa. Não. Que tem dois modos de funcionar, né? Nesse estado de ego e no estado do amor. Não precisa ser nesse estado confuso, variante e instável. Antigamente, quando a pessoa começava a não dizer as coisas coerentes, a gente dizia está variando. Né? Então, estamos variando todos. Né? Pensa no amor dos animais por suas crias e na necessidade que sentem de protegê-las. Isso se dá porque as consideram como parte de si mesmos. Ninguém despede algo que considera parte de si mesmo. Tu reages ao teu ego de modo parecido com o que Deus reage às suas criações, com amor, proteção e caridade. Tuas reações ao ser que tu fizeste não são surpreendentes. De fato, elas se parecem de muitas maneiras ao modo como um dia reagirás às tuas criações reais, que são tão intemporais quanto tu és. A questão não está em como respondes ao ego, mas no que acreditas que és. A crença é uma função do ego e na medida em que a tua origem está aberta à crença, tu a estás considerando do ponto de vista do ego. Quando o ensino não for mais necessário, meramente conhecerás a Deus. Acreditar que existe uma outra forma de perceber é a ideia mais elevada de que o pensamento do ego é capaz. Isso porque ela contém um sinal do reconhecimento de que o ego não é o ser. Então eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir